incorporações sem querer no terreiro. Isso é possível? Eu já ouvi vários pais de santo falarem que não se deve incorporar no terreiro quando você vai para fazer uma visita. Então, assim, eu sempre ouvi pais de santo falar isso. Eu vou falar da minha experiência, tá? Como sempre, isso aconteceu comigo. Então, eu vou falar sobre impedir uma incorporação que você não queira, né? Você consegue segurar uma incorporação num terreiro? Você consegue evitar que o espírito ele incorpore em você quando você vai visitar um terreiro de Umbanda? Eu estou falando Umbanda porque eu fui da Umbanda e isso aconteceu na Umbanda, tá? Então, eu já cansei de ver pais de santo falar que quando um médium desenvolvido, ele vai para um terreiro de Umbanda para conhecer o local e tudo, aconselha-se que não deixa a entidade incorporar em você. Eu já cansei de ouvir isso. Só que, na prática, o negócio é muito diferente, né? O negócio é muito diferente. E eu vou contar para vocês por que é diferente e o que aconteceu comigo quando eu tentei também segurar uma incorporação quando eu fui visitar um terreiro de Umbanda. Será que eu consegui segurar? Será que eu consegui impedir que o meu guia espiritual incorporasse em mim? Vocês vão descobrir isso agora. Bom, quando eu estava naquele processo de desenvolvimento da mediunidade no terreiro de Umbanda, eu cansei de presenciar cenas de incorporações na assistência. Eu estava naquele processo de desenvolver a mediunidade e durante os trabalhos, então, que os médiuns ia incorporando os espíritos, né, os seus guias espirituais para trabalhar, para dar a consulta naquele terreiro, eu cansei de presenciar médiuns que vinha de outro terreiro incorporando na assistência. Não era pessoas que foi ali para visitar e que não era médico que incorporava. Isso também acontecia, tá? Às vezes a pessoa ela não trabalhava, não tinha mediunidade desenvolvida e um espírito pegava ela. Então isso acontecia também, mas era periodicamente, uma vez ou outra. Agora eu cansei de ver médiums que eram desenvolvidos e incorporar na assistência, e aí foram para visitar o terreiro pela primeira vez e acabou que o guia incorporou na assistência. Não era o local apropriado, adequado, mas o guia da pessoa incorporou na assistência. E engraçado que eu já cheguei também a presenciar aquela luta, né? O espírito querer incorporar, o médio tentar evitar, tentar segurar, brecar a incorporação e não conseguia, gente. Eu cansei de ver também casos assim, o médio relutar na incorporação, segurar ao máximo e não dar conta e o espírito incorporar, o guia incorporar. E também teve a incorporação várias vezes que o médium simplesmente nem tentou evitar. O espírito já incorporou de uma vez, logo e pronto. Então, eu observava isso. E depois que eu desenvolvi a minha mediunidade, aí eu passei por essa experiência também, de visitar um terreiro de Umbanda. Eu já era desenvolvida, né? Já tinha trabalhado no desenvolvimento da minha mediunidade, então era uma médium que
recebia os guias. E uma certa vez eu fui para conhecer um terreiro. Para vocês terem uma ideia, gente, como o negócio ele é complexo, né? É bastante complexo isso. A primeira vez que eu fui visitar um terreiro de Umbanda, depois de ficar muitos anos sem trabalhar, a primeira vez que eu fui visitar, eu fui para tomar um passe. Eu fui para tomar um passe, para uma limpeza, né, um descarrego energético, para quem prefere colocar assim. Então eu fui ali para fazer isso e conhecer o terreiro também. O trabalho naquela noite, ele era virado para a esquerda, ou seja, era um trabalho que vinha ali na incorporação, nas incorporações dos médiuns da casa, os Exus e Pombagiras. Então, era um trabalho na linha da esquerda. E eu fui. E, bom, tinha muita gente no terreiro e eu fui, conversei com a dirigente, né, a mãe de santo ali um pouco, antes da sessão começar. Eu falei para ela, eu não falei que era médium nada, tá? Eu só falei que eu fui para conhecer o terreiro e tomar um passe, só isso. Gente, e vocês acreditam que na hora do passe, o meu Exu incorporou? Incorporou. Eu não consegui segurar. Eu vou contar agora como foi isso. Bom, eu fui diante do médium que estava incorporado com o Exu que trabalha com ele. Eu fui para tomar o passe. O Exu, então, daquele médium, ele começou a fazer a limpeza energética em mim, de frente, né? Eu de frente com aquele Exu, e ele passando a pinga em mim, assim, nos ombros, né? Nos braços, nas mãos, e ele pediu para que eu virasse de costas. E eu já estava sentindo ali naquele momento a intensidade do meu Exu, né? Eu já senti a presença e a proximidade também. Ele estava muito assim próximo em mim. Eu sentia a irradiação intensa do meu Exu. Só que eu fiquei na minha, né? Eu fiquei na minha e eu tentando, eu sentia a presença e eu queria bloquear a incorporação. A hora que aquele Exu, que estava fazendo a limpeza em mim energética, pediu para que eu virasse de costas, e ele então derrama, pinga nas minhas costas, e o meu Exu incorporou direto. Gente, aí eu dei um apagão assim, e o meu Exu incorporou na hora que ele virou a garrafa de pinga nas minhas costas, na hora o meu Exu, ele já incorporou. Eu não consegui segurar, não consegui evitar, não consegui bloquear, não consegui fazer nada. Eu tive resistência até o momento antes de eu virar de costas. Na hora que eu virei de costas, que a pinga foi despejada nas minhas costas, aí eu perdi praticamente o controle e a consciência, né? E aí eu não senti mais nada, o meu Exu veio, incorporou. E aí? E aí que eu fiquei incorporada num canto ali naquele terreiro, né? Eu não ia trabalhar, a finalidade não era essa, eu não tinha levado nada para executar o trabalho, eu não fui para esta finalidade de trabalhar com ele lá naquele terreiro, era a primeira vez, então eu estava ali para conhecer, e a incorporação acabou acontecendo contra a minha vontade. Então, o que eu falo dessa coisa de incorporar o seu Exu, né, seus guias no terreiro, tem como evitar? Gente, no meu ver, não. Eu passei por isso, já cansei de ver também outros médios, então eu não consegui, eu não sei, né?
Pode até ser que na época que isso aconteceu, pode até ser que tinha médium que conseguia realmente bloquear e segurar. Mas na maioria das vezes, o que eu falo aqui para vocês é que eu vi vários médiuns incorporando na assistência, que estava visitando o terreiro pela primeira vez. Isso aconteceu comigo também, na minha incorporação com o meu Exu. Então, a gente tem controle da incorporação? Quando a gente vai visitar um terreiro pela primeira vez, a gente tem controle? A gente segura? A gente consegue segurar? Diante da minha experiência, gente, eu falo que não. Eu falo que não porque eu tentei ao máximo, eu fui resistente, eu tentei, eu bloqueei até certo ponto. Mas chegou num certo ponto que eu perdi a consciência e o meu Exu, então ele incorporou contra a minha vontade, tá? Não queria incorporar. Ele veio contra a minha vontade, a incorporação aconteceu. Então, a gente segura uma incorporação. Ai, gente, olha, é polêmico isso, né? É polêmico. Eu vejo muitos pais de santo falar que a gente tem que segurar, que isso não pode acontecer. A gente está no terreiro pela primeira vez para conhecer, a gente não deve receber nossos guias espirituais. Eu, sabe, eu acho isso muito sem sentido, né? Porque a gente sentir na pele, isso é uma coisa, você querer segurar, querer controlar, impedir, e você não conseguir a incorporação acontecer, então você vê que você não tem controle. Por mais ciente que você esteja, que você não quer, que você está ali para visitar, você não quer incorporar, você não quer receber, mesmo sendo contra a sua vontade, a incorporação acontece, aconteceu comigo. Então, eu não sei, eu vejo pais de santo falar que a gente tem sim que segurar, tem que frear, tem que brecar a incorporação quando a gente vai no terreiro visitar. Eu discordo porque eu tentei fazer tudo isso, eu não consegui, e o meu Exu incorporou e aí? E aí que eu vi que eu não tinha controle, eu não tinha como eu segurar, impedir, porque eu perdi a consciência e ele desceu, incorporou e pronto, acabou. Então, eu acho que é muito vago, né? Os pais de santo falar que a gente tem que segurar uma incorporação quando vai fazer visita num terreiro. Eu acho muito vago falar isso, porque eu cansei de ver vários médios incorporar na assistência e isso também aconteceu comigo. Então, por isso que eu falo que é vago, na minha opinião, ok? Então, um beijo e a gente se vê. Hoje eu vou falar com vocês sobre incorporações sem querer no terreiro. Gente, é um assunto que o quê? É um assunto... Incorporações no terreiro é um assunto polêmico. E agora? Eu não lembro de nada. Incorporações sem querer no terreiro.